Nos primeiros dias da igreja, o poder de Deus se manifestava de forma grandiosa. Os discípulos viviam em união, cheios do Espírito Santo, e ninguém passava necessidade. Homens e mulheres vendiam suas propriedades e entregavam tudo aos pés dos apóstolos, para que fosse repartido conforme a necessidade de cada um. Era um tempo de fé, pureza e entrega total. Mas, em meio àquele mover tão santo, uma sombra começou a crescer. Entre os irmãos havia um casal chamado Ananias e Safira. Eles também decidiram vender uma propriedade e prometeram entregar todo o valor como oferta ao Senhor. Mas no momento de cumprir o voto, o coração deles vacilou. O brilho da moeda, o desejo de guardar um pouco para si, falou mais alto do que a sinceridade diante de Deus. Eles combinaram entre si esconder uma parte do dinheiro e fingir que estavam doando tudo. Uma mentira aparentemente pequena, mas diante do Deus que sonda o coração, nada pode ser ocultado. Ananias foi o primeiro a se apresentar diante dos apóstolos. Com aparência piedosa e palavras calculadas, colocou o dinheiro aos pés de Pedro, como se fosse o valor total da venda. Mas o Espírito Santo já havia revelado a verdade. Pedro olhou para ele e disse com firmeza: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da propriedade? Não era tua antes de vender? E depois de vendida o valor não estava em teu poder? Por que concebeste esse plano em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. As palavras de Pedro ecoaram com poder. O olhar de Ananias se apagou, e de repente ele caiu por terra, morto. Grande temor tomou conta de todos que estavam ali. Jovens se aproximaram, enrolaram o corpo e o levaram para ser sepultado. 3 horas depois, sua esposa Safira entrou, sem saber o que havia acontecido. Ela olhou em volta, talvez esperando ver o marido. Pedro então se aproximou e perguntou: Dize-me, Safira, vendestes o terreno por este valor? Ela, mantendo a mesma mentira combinada com o marido, respondeu com convicção: Sim, por este valor. Pedro então disse: Por que vocês combinaram tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta, e eles te levarão também. No mesmo instante, Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Quando os jovens entraram, encontraram-na sem vida e a sepultaram ao lado do marido. E assim grande temor se espalhou por toda a igreja e por todos os que ouviram falar dessas coisas. Aquele acontecimento marcaria para sempre a história dos primeiros cristãos. Mostrou que Deus é santo e que não há mentira que possa ser escondida de seus olhos. Essa não é apenas uma história sobre juízo, mas sobre verdade, integridade e temor do Senhor. Ananias e Safira queriam a aparência da generosidade, mas não a sinceridade do coração. E Deus, que conhece cada intenção, mostrou que prefere um coração verdadeiro a qualquer oferta falsa. A lição é clara. Deus não se impressiona com o que mostramos por fora. Ele vê o interior. Ele sonda o coração. E diante dele, a sinceridade vale mais do que qualquer aparência de bondade. Que essa história nos lembre que o Senhor busca a verdade em nosso interior e que viver com integridade diante de Deus é o maior tesouro que podemos ter. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e comente aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa história. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem a sua fé. Porque a palavra de Deus é viva, e cada história revela um ensinamento eterno para aqueles que buscam a verdade.